Fala, meus disciplinados, uma ótima noite para vocês. Hoje, domingo, tá? Vou aqui passar para vocês um pouco da minha visão que eu acredito índice dólar e Bitcoin, tá? Porque se vocês estão vendo um troféuzinho aqui, eu vou estar participando aí da Copa BTG, né, que vai estar tendo. Achei muito interessante, vamos ver qual a classificação que eu consigo. Tomara que seja em primeiro lugar, para mim é muito bom. Mas vamos por que interessa, que é o que eu acredito que possa acontecer no índice, tá? Vou tirar aqui meus estudos, como sempre, para a gente poder visualizar de uma forma mais dinâmica e vou passar para vocês o que eu acredito realmente possa estar acontecendo. A gente está no dia 29 amanhã, né, iniciando aí para a finalização deste mês, e a gente tem o que? O índice aqui num topo de um canal do mensal, tá certo? Ele rompeu este canal aqui, ao meu ver, já praticamente, tá vendo? Tá finalizando. Pode ser que ele ainda retorne para dentro desse canal. A gente tem a parte interna desse canal e tem este ponto aqui que é o ponto mais externo também, tá? Qual seria o ponto melhor aqui, né, da gente estar observando? Realmente esse ponto aqui que ele chegou a tocar na 50 aqui do mensal. E após tocar ele ganhou bastante força. A gente tem esses topos anteriores. E se pegar uma FIBO, galera, aqui deste topo para este fundo, ele está num ponto aqui de 50%, se eu não me engano, tá? Então assim, a gente tem que ficar bem atento, porque essa movimentação é uma movimentação que pode ainda devolver um pouco, mas ele está calçado aqui pela 9 do mensal e também pela 21 tá flat, tá? 21 tá reta. E ela estando reta, ela pode segurar um pouco este preço ali ainda, tá? Tendo em vista que ele tá nessa parte ainda superior. Jogando ali pro ponto semanal aqui do índice, a gente pode observar o quê? Que ele está formando um candle, que é um candle viradão, né, que fala. Ou seja, ele subiu e agora ele está caindo, ele segurou um pouquinho, mas ele ainda está negativo, tá certo? O que eu acredito que possa acontecer aqui? Ele possa buscar a 9 aqui do semanal para poder dar continuidade. Ele segurou aqui na 200 do semanal, juntamente com esses topos aqui anteriores, e agora ele está ganhando força para baixo. Diminuindo ainda mais o tempo, jogando lá para o diário. No diário a gente tem um ponto que eu acredito que esse índice está devendo muita correção. Por que ele está devendo correção? Olha como que ele subiu aqui sem ter uma correção, galera, relevante. Ele precisa ter uma correção relevante para poder ganhar força, tá certo? O pessoal aqui que entrar novamente comprado para ganhar força para romper aqui este topo, esses topos aqui anteriores, tá certo? É igual eu comentei, que é onde está segurando este preço. Ele tentou romper uma vez, não conseguiu, rompeu e retornou. Acredito que ele possa segurar aqui ainda, buscar a 21, aguardar essa 21 chegar para aí sim ele ganhar um pouco mais de força, tá? No diário a 9 tá flat, né? Então acredito que ela possa ter uma inclinação aí futura para poder jogar esse preço aqui para baixo. E aqui eu vou jogar o macete para vocês, galera. Isso aqui é sem dúvida a melhor dica que eu vou dar hoje para vocês. Isso aqui ainda vai virar um Reels, então fica atento. Ó, vou jogar aqui o volume, tá certo? Eu tô com todas as minhas marcações aqui, mas não tem problema, porque olha aqui, vocês vão focar no que? Olha essa linha preta aqui, que é da banda de Bollinger, tá? O que aconteceu? Fechou fora da banda, outro candle fechou dentro, tá certo? Isso se chama FFD. Fechou fora, fechou dentro. Após fechar dentro, quando tem um rompimento do candle que fechou dentro, no caso que estava de alta, o candle de baixa fechou aqui dentro. Então ele sendo rompido igual rompeu aqui, ó, a tendência é ganhar força para baixo. E a gente tem um candle aqui para mim, um candle vendedor, que ele tentou subir, não conseguiu. É um dojizinho? É, mas ele está num ponto vendedor e teve um rompimento que não deu continuidade, tá? Não dando continuidade, a gente pode acreditar que ele ganhe força? Sim, mas devido a esse fechou fora, fechou dentro, eu acredito mais na força vendedora. Até para mim é um ponto vendedor e esse índice está muito esticado, então acredito que ele possa buscar aqui sim a 21 mais aqui abaixo, tá? Retornando aqui para este ponto, para aí sim talvez ganhar força e dar continuidade, tá certo? A gente tem que aguardar assim essa movimentação no micro. Jogando aqui para o micro, vou tirar novamente aqui os meus estudos para mostrar para vocês, tá certo? Ó. Aqui no diário dá para perceber muito bem isso que eu falei do fechou fora, fechou dentro, ó. Então, fechou fora da banda e aqui fechou dentro, teve o rompimento. Então, acredito sim que ele possa
buscar aí pontos mais abaixo, tá? Jogando aqui no 60, a gente percebe o quê? Que ele já fez praticamente uma quebra de estrutura, tá certo? Ó, ele estava vindo aqui, ele acumulou, ele fez um rompimento, apesar que foi o que, ó, fundo, um fundo mais baixo. Então aí ele deu uma continuidade, tentou dar uma continuidade e agora ele fez, ó, fundo, topo, fundo, tá acumulando. Eu acredito mais numa força de baixa, ó. Então a gente pegando aqui, ó, deste fundo para este topo aqui, nós temos os pontos de fibra de 38, de 50 e de 61, tá? Acredito que juntamente com essa 50, com a 21 aqui do 60, esse índice possa tocar, ganhar força para baixo, buscando a 200, esses fundos anteriores aqui, talvez até pontos mais abaixo aí da FIBO, deste ponto aqui para este ponto aqui de cima, tá bom? Então vamos ficar muito atento nisso, jogando por um tempo menor ainda, aqui de 5 minutos, a gente percebe o quê? Que realmente a gente teve esse rompimento, né? Aqui, ó, nessa estruturinha, opa, aqui, ó, então ele veio, subiu, rompeu, acumulou, tentou retornar, não conseguiu e está acumulando aqui novamente. Então acredito que possa sim ganhar uma força aí, mas a gente tem que ficar atento, tá bom? Porque ó, agora eu vou jogar meus estudos para vocês visualizarem, tá? Nós estamos dentro, vou jogar no 15 que vai ficar melhor para ver, ó. Nós estamos saindo de um canal aqui, ó, do 60, esse canal aqui é um canal muito forte que estava tendo, respeitando muito bem. Ele rompeu este canal aqui neste fundo, tá vendo? Ó, rompeu o canal aqui. Assim que ele rompeu, ele tentou retornar, não teve força, tá? Galera, peço desculpa por conta da mão, eu tenho turno do carpo. Quem me conhece há mais tempo sabe disso. E hoje está bem atacado, então ela adormece, eu não consigo nem mexer o mouse para vocês terem uma ideia, tá? Já já a gente está resolvendo esse probleminha, mas por enquanto ele ainda está me incomodando muito. Então assim, ele retorna aqui e continua a acumulação. O que eu acredito aqui que seja uma distribuição para romper este fundo, da continuidade aqui, tá certo? Eu acredito mais nesta movimentação aí de baixa para esse índice, tá certo? Se a gente vê aqui, ó, deste fundo para o topo máximo ali, nós temos o 38, 50 e 61 de fibra, tá? Esse 38 para mim é um ponto muito interessante, porque além de tudo vai ser aqui também um pullback neste fundo do canal, tá certo? Então é um ponto excelente ali, mas nós temos também deste fundo para este topo, os pontos de 38, ponto de 50, quer dizer, o ponto de 38 é exatamente aqui, galera. Então já está neste fundo aí. Então não precisa, que é um fundo que foi rompido ali de trás. Então tem o 50 e o 61 aqui. E a gente pode ver o que? Talvez esse índice abrindo, tá? Com gap de alta aqui acima, já no ponto de 50, caberia venda, seria uma venda interessante. E aqui também caberia venda. Se ele, mas tendo em vista também o que? Que ele vai romper este ponto e aí ele pode vir aqui, segurar, buscar talvez aqui o 38 ou este topo ali, para aí sim ele cair. Então a gente tem que ficar atento nisso. Se ele abrir com muito gap de alta, talvez por aqui, caberia venda, aqui cabe venda também. Só que aí ele já vai estar quebrando essa estrutura de baixa e aí a tendência seria ele corrigir, fazendo o Fibogap, para poder dar uma continuidade para alta. Então a gente também tem que ficar muito atento nisso. Acredito que sim, está devendo correção e ele está rompendo aí, depois de muito tempo, né, nessa alta, o canal de alta que ele estava tendo, então acredito que ele possa vir a começar a ter uma tendência de baixa aí, tá? Essa lateralizaçãozinha que eu marquei esses pontos, é um ponto de lateralização do 60 aqui de trás, então desse ponto aqui e aqui é uma lateralização que estava tendo, e aqui foi um outro ponto que foi criado mais acima. Então fiquem atentos, façam essas marcações também, que é o que eu acredito. Para mim esse índice está mais para baixa, tá certo? E acredito que ele está devendo correção. Então vamos ficar atento. Eu buscaria mais por partes de venda, tá certo? Então, lembrando sempre que aqui não é indicação de nada. Eu estou apenas passando a minha visão, tá, galera? Para vocês. Então, não é a verdade máxima de tudo, mas é o que eu acredito e em muito está confirmando aí dentro das marcações do dia a dia, que está respeitando muito essas minhas análises, tá? Então vamos ficar atento aí. Aqui no dólar eu acredito no que? Ele está num ponto, galera, aqui para mim, que é um ponto que
É um fundo muito forte, já segurou aqui, a gente tem a 200 aí também do mensal, tá certo? E ele tá muito esticado, tá devendo correção. Faz tempo que ele não toca na 9 e a 9 tá longe, tá, aqui do mensal. Então eu acredito que realmente que ele deva corrigir um pouco. Então para mim o dólar está num ponto ali que é um ponto mais comprador do que vendedor. Olha aqui atrás, ó. Aqui, ó, é um ponto para segurar este preço e realmente segurou. A 9 tá longe aqui, ele já fez um rompimento aqui de pullback, né? Então a tendência é ele retornar, fazer um topo mais baixo se ele quiser dar continuidade. Mas eu acredito que esse dólar deva corrigir, buscar a 21, que faz muito tempo que ele não busca, que a gente está no semanal, faz muito tempo que ele não toca na 21, tá bom? Jogando agora pro diário, nós temos o que? Ó, aqui no diário, ele fez uma pequena acumulação aqui mais atrás, ó, tá vendo? E aí rompeu, deu continuidade nessa baixa, e aqui ele fez um fundo, no mesmo fundo, um topo rompendo aqui. Acredito que aqui no diário foi formado um pivô já, ó, ele fez aqui, rompeu aqui e já teve até essa troca de polaridade ali, já fez a troca no dia seguinte, né? Pode ver que ele retornou ali, né? Deu aquele pullback ali na 9, tá vendo? E segurou muito bem aqui juntamente com o topo anterior. Então aí para mim eu acredito nesse dólar mais comprador, tá? Neste ponto onde ele está, realmente para mim eu não vejo vendas aqui, tá certo? Tô vendo compras realmente buscando aqui a 21. Agora jogando para os 60 minutos, nós vemos o que aqui no 60? Que ele estava vindo aqui realmente de uma queda muito forte, muito forte, tá certo? E teve a quebra de estrutura, ó. Então aí ele veio caindo, fazendo a movimentação, subiu, desceu, subiu aqui, ó. E agora ele está fazendo topos e fundos ascendentes, tá? Ele já rompeu aqui, mas eu acredito que aí ele tentou retornar. Se a gente jogar uma fibra daqui para cá, ele está num ponto que é para segurar esse preço. Acredito sim que seja um ponto comprador. Mas a gente tem que ficar atento. Infelizmente a parte de questão política está influenciando muito também, tanto no dólar como no índice. E a gente tem que ficar atento sobre isso. Então o que o gráfico nos mostrar que ele está fazendo, a gente vai fazer. Se ele mostrar que é venda, a gente vende. Se ele mostrar que é compra, a gente compra. Sempre a favor da movimentação. Olha aqui esse candle de notícia, que horrível. Que parâmetro teve aqui? Nenhum, entendeu? Então assim, vamos avaliar muito bem. Nesse ponto aqui que ele está, ele retornou aqui neste ponto de lateralização, tá vendo? É uma lateralizaçãozinha, é um ponto forte, tá? Que se tornou um suporte. E ele segurou aqui no 38, tá vendo? Então, deste fundo, ó, deste fundo aqui para este topo, nós temos aqui o 61, 50 e 38. Desses pontos ele está segurando já aqui no 38. O que isso aqui quer dizer, galera? Que ele pode realmente ganhar força para subir. Ele também está no ponto de 38 deste fundo para este topo aqui, tá certo? E o que isso pode avaliar aí pra gente? Vamos jogar aqui lá no 15 minutos agora para mostrar para vocês o que eu acredito que possa acontecer. Ó, para mim esse dólar está mais comprador, mas se a gente jogar ó, daqui, vamos supor que ele tente retornar. A gente tem 10 pontos até aqui a 9. Então caberia alguma vendinha? Sim, caberia. Até seria interessante. Mas eu deixei aqui mais para ver, para eu não perder essa noção de que ele está num ponto que pode segurar esse preço para venda. Vamos supor que este dólar abra não em gap, não abre em gap, e aqui ele está para mim no que? Numa tendência aqui já para altinha, ó. Então ele está corrigindo aqui, só que ele está no ponto de trava. Então se ele abre sem gap, ele pode buscar aqui, segurar aqui e aí continuar. Como ele já tocou aqui, o próximo alvo seria o quê? 50 e 61 dessa FIBO. Que se ele segurar nesses pontos e quiser retornar, aí sim ele viria aqui para baixo, tá? E aí a gente teria como alvo 50 e 61 aqui também, tá? Se ele abrir aqui abaixo, que ele já está segurando aqui, mas ele abre aqui abaixo, já descaracterizaria esse 38 e eu aguardaria o quê? Ele fazer um ponto aqui de venda. Por quê? Porque ele já vai ter aberto aqui abaixo desse ponto para mim, que é um ponto muito forte, tá? Que é essa linha azul aí. E aí eu pegaria, né, vendas a favor dessa movimentação, quebrando essa estrutura de alta aqui, ó. E aí sim, buscando o quê? 50, 61 e este fundo mais aqui abaixo, tá certo? Se ele abrir um gap de baixa, talvez por aqui ou por aqui,
Para mim, caberia compras a favor da macro, que para mim tá quebrando, tá devendo, tá? A correção. E nessa daqui, nos 60 minutos, ele já está ali numa movimentação de alta. Na macro, que seria diário semanal, ele está realmente, na semanal, quer dizer, ele está numa baixa, mas no diário ele acabou de romper pivô, né? Rompeu o pivôzinho, então acredito realmente nesse dólar mais comprador. Mas vamos ficar atento na movimentação que ele vai estar fazendo. Jogando lá pros 5 minutos, a gente vê que realmente ele teve a quebra dessa estruturinha que estava fazendo de baixa, e aqui ele tá a semana inteira passada praticamente aí vindo aí para alta, né? Então a gente tem nos 3 últimos dias, né, subindo, tentando corrigir. Olha, caiu muito forte, questão de notícias, reverteu toda essa movimentação, fez uma movimentaçãozinha de correção para mim, para dar continuidade aí nessa alta e na correção na macro. Então vamos ficar atento nessa movimentação. Jogando lá pro Bitcoin, galera, pro Bitcoin, aqui no mensal, vamos jogar aqui. Opa, mensal não, semanal. Peraí, esse bit aqui não é o que eu marco, só um momentinho. Tem desses errinhos também. Pronto, Bitfoot. Ó, o bit, galera, ele tá pra mim aqui num ponto, pra mim tá vendedor, tá? Ele tá corrigindo, chegou aqui, já fez o topo, aí um topo aqui quase no mesmo, então ele tá pra mim dando continuidade pra essa baixa, acabou de romper aqui, ó, então acredito sim que ele vai pra baixo, mas ele tá devendo o que também? Ele tá devendo uma correçãozinha, tá? Acabou de romper, ó, chegou neste fundo máximo aqui, tá corrigindo um pouco. Então, vamos jogar lá pro diário. Aqui no diário, ele acabou de fazer o que? Um dojizinho, eu acredito que ele possa fazer isso aqui, ó. Volte, troque polaridade aqui neste fundo rompido para dar continuidade. Bitcoin para mim tá assim para baixa, mas neste ponto ele tá devendo uma correçãozinha para alta, tá? Jogando lá para os 60 minutos, aqui ó, fica bem claro este rompimento, tá vendo? Que ele fez ali, tem bastante gap aí no bit, mas gosto muito da movimentação dele, então ó, ele rompeu, tá certo? E não veio trocar polaridade ainda, e aqui ele já segurou, fez um fundo mais alto, topo, o topinho aqui quase na mesma movimentação. Vamos ver como é que ele vai abrir amanhã. Se ele abrir em gap de alta, acredito talvez numa correçãozinha, continuidade para tocar aqui, tocando aqui troca de polaridade para venda, tá? Então vamos observar e ver como é que ele vai estar se movimentando, né? Nesse dia, no último dia que ele ficou meio lateralizado, mas a gente tem que avaliar bem como que foi essa movimentação, até porque dentro dessa movimentação, mesmo lateral, ó, ele chegou a andar ali 7.000 pontos. E eu busco como alvo ali 5.000 pontos como um alvo próximo do final ali. E é um alvo excelente, ó. Quase sempre ele anda essa questão de 5.000 pontos, tá? Ó. De 8 a 10 mil, ó. 7.000, aqui ele já andou mais, andou quase 10, então assim, 19, ó. Então um alvo de 5.000 como um alvo fixo é lindo, lindo pro Bitcoin, e eu tô tendo esse alvo como um alvo fixo meu. No dia ele pode andar bem mais, mas vai depender da sua pegada. Talvez você pegaria essa venda até aqui, ó, deu 6.000 pontos, bateria o dia já, acabou, beleza, o dia inteiro ele andou 19. Aqui se você pegasse essa compra, ó, bateria os 5.000 também, aqui, pegando esta venda, bateria os 5. Aqui, vamos supor que você pegasse essa compra, ou talvez a venda que é a favor, ó, você bateria os 5. Então, eu indico isso. Não sei se vocês têm o costume de operar Bitcoin, né? Mas, para mim, ele tá tendo umas movimentações bem legais, eu tô gostando. Jogando pros 5 minutos, ó, a gente vê essa movimentaçãozinha, e aqui a gente vê muito melhor a questão da quebra aqui para alta, ó. Então ele já está demonstrando, tentou descer, não conseguiu. Eu acredito sim numa correçãozinha, talvez até aqui em cima. Vamos ver como é que ele vai abrir, talvez ele busque esses fundos novamente para depois buscar aqui. E acredito numa venda somente a partir daqui de cima. Mas vamos ver como é que ele vai estar abrindo. Também leve em consideração o Bitcoin externo, tá? Então eu vejo o mercado externo como o Bitcoin tá. Se ele tiver de alta ou de baixo, vai influenciar diretamente aqui na B3, tá certo? Galera, espero que vocês tenham entendido, espero ter agregado novamente como sempre. Um forte abraço, estudem, revejam. E se você for participar também da Copa, tenha uma ótima sorte e disciplina sempre, que é assim que a gente evolui aqui no trade. A gente só vai ser profissional quando a gente conseguir manter realmente a disciplina ao máximo. Forte abraço, tamo junto.